Apocalipse de São João, capítulo 6. A abertura dos 6 primeiros selos. Leitura da Nova Vulgata adaptada para audiolivro contemplativo. Então vi o Cordeiro abrir o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer com voz semelhante ao trovão: Vem! Olhei, e eis que apareceu um cavalo branco. Aquele que estava montado nele tinha um arco. Foi-lhe dado uma coroa e ele partiu como vencedor e para continuar vencendo. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Vem! Então saiu outro cavalo, um cavalo vermelho como fogo. Ao seu cavaleiro foi concedido tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe entregue uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Vem! Olhei, e eis que apareceu um cavalo negro. Aquele que estava montado nele segurava uma balança na mão. Então ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes dizer: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário. Mas não danifiques o azeite nem o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: Vem! Olhei, e eis que apareceu um cavalo pálido. O nome daquele que estava montado nele era Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhes dado poder sobre a 4ª parte da terra, para matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Quando o Cordeiro abriu o 5º selo, vi sob o altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que mantinham. Eles clamavam em alta voz: Até quando, Senhor Santo e Verdadeiro, deixarás de julgar e de vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Então foi dada a cada um deles uma veste branca, e lhes foi dito que descansassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número de seus companheiros de serviço e de seus irmãos, que também haveriam de ser mortos, como eles foram. Quando o Cordeiro abriu o 6º selo, vi acontecer um grande terremoto. O sol tornou-se negro como um tecido de crina, e a lua inteira tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair seus frutos verdes quando é sacudida por um vento forte. O céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. Então os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo homem livre esconderam-se nas cavernas e entre as rochas das montanhas. E diziam aos montes e às rochas: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da sua ira. E quem poderá permanecer de pé? Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Para o Apocalipse, capítulo 6, o comentário patrístico mais completo, influente e espiritualmente rico que chegou até nós é o de Santo André de Cesareia, séculos discentes, autor da obra Comentário ao Apocalipse. Este é o mais importante comentário grego antigo ao Apocalipse preservado integralmente e foi amplamente utilizado tanto no Oriente quanto no Ocidente cristão. Sua interpretação procura harmonizar o sentido histórico, espiritual e escatológico do texto. Lar comentário patrístico de destaque, Santo André de Cesareia sobre Apocalipse 6. Os 4 cavaleiros e a história da salvação. Santo André ensina que a abertura dos selos manifesta progressivamente os desígnios de Deus sobre a humanidade. Sobre o cavaleiro do cavalo branco, ele afirma que muitos padres o entendem como uma figura de Cristo ou da pregação vitoriosa do Evangelho. O cavalo branco simboliza a pureza da doutrina cristã. O arco representa a eficácia da palavra de Deus, que atinge os corações mesmo à distância. A coroa manifesta a vitória concedida por Deus. Segundo André, open quote, o Evangelho saiu para conquistar o mundo e continua sua marcha até a consumação dos séculos, close quote. Assim, antes que apareçam os castigos, Deus oferece primeiro a graça. A evangelização precede o juízo. O cavalo vermelho, o segundo cavaleiro, representa as guerras, perseguições e divisões que surgem quando os homens rejeitam a paz oferecida por Deus.
Santo André observa que a paz retirada da terra não significa que Deus deseje a violência, mas que ele permite que os homens colham as consequências de sua rebelião. A grande espada simboliza tanto as guerras materiais quanto os conflitos espirituais que afligem a igreja. O cavalo negro. O terceiro cavaleiro traz uma balança. Para André, a balança representa o julgamento divino e também a escassez. Há aqui uma referência tanto à fome corporal quanto à fome espiritual. Quando os homens abandonam a verdade, tornam-se pobres da palavra de Deus. A ordem para não danificar o azeite e o vinho possui um significado espiritual profundo. O azeite simboliza a misericórdia e a unção do Espírito Santo. O vinho simboliza a alegria divina e os mistérios sagrados. Mesmo em tempos de tribulação, Deus preserva para os fiéis os meios da salvação. O cavalo pálido. O quarto cavaleiro é a própria morte. O inferno o segue porque a morte corporal conduz imediatamente ao juízo particular. Santo André observa que a limitação do poder desse cavaleiro à quarta parte da terra revela algo importante. Deus continua soberano. Os castigos jamais escapam ao seu governo. Nem mesmo os poderes da destruição podem agir além do que lhes é permitido. As almas debaixo do altar. Ao comentar os mártires que clamam sob o altar, Santo André oferece uma das reflexões mais belas de toda a patrística sobre o Apocalipse. O altar representa a presença de Deus. Os mártires estão debaixo dele porque ofereceram suas vidas em sacrifício, unindo-se ao sacrifício de Cristo. Quando perguntam, open quote, até quando, Senhor? Close quote, não expressam impaciência nem desejo de vingança humana. Segundo André, eles manifestam o desejo santo de ver a justiça divina plenamente realizada. Eles anseiam pela manifestação final do reino. As vestes brancas recebidas significam a glória já concedida às suas almas, embora ainda aguardem a ressurreição dos corpos no último dia. O sexto selo e o abalo do universo, Santo André interpreta os sinais cósmicos, o sol escurecido, a lua transformada em sangue, as estrelas caindo, como imagens da grande transformação que precederá o juízo final. Essas imagens não devem ser vistas apenas de forma material. Elas indicam que toda a ordem presente será abalada diante da manifestação gloriosa de Cristo. Os reis, poderosos e ricos, escondem-se porque as grandezas deste mundo desaparecem diante da majestade divina. O que parecia sólido revela-se passageiro. O que parecia eterno mostra-se frágil. Síntese espiritual. Para Santo André de Cesareia. O capítulo 6 não é apenas uma profecia sobre acontecimentos futuros, é também uma descrição permanente da história da Igreja e da alma humana. Primeiro vem o chamado de Cristo. Depois surgem as resistências do mundo: guerra, divisão, escassez, morte. Entretanto, os mártires permanecem fiéis, e no fim, Deus manifesta sua justiça. A mensagem central do capítulo é que nenhuma tribulação escapa ao governo divino. Os acontecimentos mais assustadores da história permanecem sob a autoridade do Cordeiro. É o Cordeiro que abre os selos. Não são os poderes do mal que governam a história. É Cristo quem conduz todas as coisas para a vitória final do reino. Referência patrística. Santo André de Cesareia, séculos C. Obra Comentário ao Apocalipse, Herminia est in Apocalypse, interpretação do Apocalipse. Este comentário tornou-se a principal fonte exegética patrística oriental sobre o Apocalipse e permanece uma das interpretações mais respeitadas da tradição cristã para este capítulo. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange.
Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.